Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de eletroquímica, onde nós estávamos falando a respeito da eletrólise. E agora nós vamos trabalhar com dois conceitos: a eletrólise qualitativa, que seria a prática daqueles conceitos que nós aprendemos anteriormente, distinguindo aquela hierarquia de quem se direciona ao polo negativo, qual é o cátion mais tendencioso, ou qual é o ânion mais tendencioso ao polo positivo. Para isso, você note que eu coloco aqui uma questão que vai exercitar todas as possibilidades possíveis daquela listinha, que, se possível, memorize. Quais são as semi-reações na eletrólise das soluções aquosas abaixo? E aí nós temos 4 possibilidades, item A, B, C e D. No item A, eu coloco aqui cloreto de cobre 2. E para começar a reação, seria interessante nós estabelecermos aqui quais seriam as primeiras espécies que tenderiam ao cátodo. O cátodo reduz, portanto ele vai receber elétrons. Quem recebe elétrons tem que ir para o polo negativo. Então, o cobre 2+, recebendo 2 elétrons, tem uma tendência a formar cobre metálico. Perceba aqui que nós temos essa semi-reação possível. A outra reação possível, semi-reação, seria a reação de oxidação do cloreto. O ânion cloreto vai ter uma tendência a ir ao polo positivo, Cl-, que eu vou colocar 2 para ajudar o balanceamento. Ele vai liberar Cl2 mais 2 elétrons. Com isso nós temos as duas possíveis reações, eletroquimicamente falando, uma reação de oxidação, que no caso é o cloreto, pois ele tem carga negativa e vai perder os elétrons, com isso ele vai formar o gás cloro. E o cátion, cobre 2+, que recebe elétrons, formando o cobre metálico. Paralelamente a essas duas reações, nós temos a reação da água, que é uma concorrência que sempre aparece, pois é uma solução aquosa. Nós temos que nos sempre perguntar quais são os reagentes num processo eletroquímico. O cátion cobre, o ânion cloreto e a molécula de água. Só que a molécula de água ela tem essa característica de poder receber elétrons ou doar elétrons. Então aqui vamos lá. A água, quando recebe elétrons, 2 elétrons, ela pode formar o gás hidrogênio mais 2 mols de OH-. Essa seria uma das possíveis reações. É importante aqui sempre deixar claro essas duas etapas. Uma delas, nesse caso aqui, foi no cátodo, onde reduz, recebe elétrons. Agora vamos equacionar a reação da molécula de água quando ela perde elétrons. Ela vai formar meio mol de oxigênio, O2, mais 2 mols de H+, mais 2 elétronzinhos. Nós temos agora todo o suporte para conseguir concluir quais seriam as reações, que essa foi a pergunta original. Quais são as semi-reações que de fato vão ocorrer nesta eletrólise aquosa de cloreto de cobre? Lembrando da hierarquia, você deve comparar agora cátion cobre ou água. Qual desses dois tem uma tendência maior a chegar ao polo negativo? Cátion cobre. Então eu vou marcar nele aqui em negrito, pois é ele que vai receber os elétrons e não a molécula de água. Portanto, essa é a semi-reação que ocorre. Já respondi metade da pergunta. A outra parte da eletrólise rola uma oxidação. E entre cloreto e água, nós temos que recordar que o cloreto está acima da água. Portanto, é essa reação, ou a semi-reação, que vai acontecer nessa eletrólise. Perceba agora as interpretações. Como o cobre tem uma tendência a ir ao polo negativo para pegar os elétrons, você deve observar a formação de cobre metálico ao redor da placa onde se encontra este polo negativo. Nós podemos dizer que esta placa será revestida de cobre. Ao passo em que no lado positivo, onde ocorre a oxidação, o cloreto vai lá, se oxida, liberando o elétron
e também gás cloro. Portanto, é necessário lembrar que pode ocorrer a formação de bolhas neste polo positivo, onde se encontra o ano da oxidação. Essas interpretações são cobradas nos exercícios, por isso a importância de você saber quais são as semi-reações. A partir de agora, você já pode descartar essas reações da água, que só serviram para fazer essa eleição, para fazer essa distinção de quais seriam as semi-reações. Agora, no item B, nós temos que fazer a reação do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem a opção de reação do cátion, que seria o H+, no próprio ácido sulfúrico nós temos H+, e o SO4, 2-. Então aqui eu vou colocar o H+ recebendo elétrons, formando gás hidrogênio. Perceba aqui que eu preciso balancear. E no caso, nós temos também a concorrência da molécula de água, da mesma forma, uma solução aquosa. Maravilha. Agora vamos à parte do ânion. O ânion SO4, 2-, o ânion sulfato, tem uma tendência a perder elétrons. Com essa oxidação, existem algumas opções de reações. E aqui eu vou colocar a reação onde o oxigênio perdendo elétrons produzirá oxigênio mais, no caso, o enxofre elementar. Vamos supor que essa seria a reação, onde nós temos aqui a oxidação do nosso átomo de oxigênio. A reação em si ela é bem complexa. Nós podemos dizer que o nosso átomo de enxofre ele pode acabar formando um gás SO3 ou SO2. Existe uma série de possibilidades aqui. Então, eu vou equacionar uma reação de exemplo apenas. Não é necessário você saber ou decorar essa reação. Mas perceba que aqui eu balancei as cargas colocando 2 elétrons, sendo que nós começamos com 2 também, 2 negativos. Existe aqui um enxofre e 4 oxigênios, a reação está balanceada. Portanto, não se preocupe necessariamente com a reação de algumas espécies, mas sim da hierarquia. Algumas questões têm um bom senso de não cobrar coisas tão impossíveis, né? E aqui vamos colocar a água também oxidando. As questões elas podem apresentar também aquelas semi-reações com os potenciais de redução ou de oxidação, que permite que você faça apenas uma reorganização da reação, que será dada para você. A única reação que você precisa memorizar são as reações com os metais de transição, com os ânions halogênios, como eu fiz no primeiro exemplo, e da molécula de água recebendo ou oxidando elétrons. Essas 4 reações aqui são extremamente importantes. Agora vamos aqui ao nosso exemplo B. Percebe que na parte do cátodo nós temos entre hidrogênio e água que escolher um dos dois para receber elétrons. E no caso daquela listinha, o H+ era o mais evidente, portanto ele é que vai ser a reação no cátodo, é lá que vai receber os elétrons no polo negativo. O H+, com formação de gás e hidrogênio. Agora vamos à parte do ânodo, onde oxida, onde nós temos o polo positivo. Lá ou o ânion sulfato ou a água vão reagir. E pela hierarquia nós sabemos que o ânion oxigenado demais, o sulfato não vai perder os seus elétrons, e sim a molécula de água. Então a reação vai produzir gás oxigênio e gás hidrogênio. E o ácido, olha só, vai ficar meio ácido no polo positivo, onde nós teremos a retirada dos elétrons. Essas interpretações do meio ácido básico vão aparecer, pois a molécula de água ela tem essa possibilidade quando se oxida, liberando H+. Então essas são as duas semi-reações importantes, H+ recebendo elétrons e água perdendo elétrons no caso de uma solução aquosa com ácido sulfúrico. Agora vamos a essas duas outras reações, serão mais tranquilas. Nós temos o alumínio,
3 mais, no caso ele é que vai receber inclusive 3 elétrons, formando o alumínio metálico. Na sequência, nós temos que imaginar qual seria o possível concorrente para essa redução, e nós sabemos que é a molécula de água, então eu já vou pôr ela aqui, essa reação. No ânodo agora, o ânion vai lá em direção, é o brometo, Br-, já vou colocar 2 aqui, ele vai formar Br2, mais 2 elétrons que serão formados. Com isso nós temos a outra reação, que no caso aqui de oxidação. Paralelamente ao brometo, a outra espécie que vai oxidar é a molécula de água. Pronto, fizemos a distinção. Sempre água oxida ou água reduz, e as duas espécies que foram dadas para nós. Agora, novamente, entre alumínio 3+, e água, nós sabemos que o alumínio está na família 3A e a água está acima. Portanto, é a água aqui que vai reagir e não o cátion. Perceba que é a primeira vez que isso aparece no nosso exercício, pois no item A foi o cobre que reagiu, no item B foi o H+, que reagiu justamente naquela hierarquia. Agora a água está reagindo, não o alumínio, pois o alumínio está abaixo da água. Com isso nós conseguimos passar quase que por todas as espécies daquela exercício, daquela tabela. E aqui entre brometo e água, nós sabemos que o brometo está no topo da fila. Ele é um ânion bem tendencioso a perder elétrons. A água não consegue vencer essa guerra. Portanto, o brometo é que vai oxidar, formando Br2, e a água é que vai receber elétrons, formando OH-, o meio vai ficar básico no polo negativo. Então, a eletrólise de brometo de alumínio apresenta essas duas semi-reações. As outras semi-reações que eu evidenciei, né, o alumínio 3+, e a água perdendo elétrons, não ocorrerão. Esses negritos é que fecham a reação total com essas duas etapas. Agora vamos à última reação, fluoreto de sódio. O sódio, família 1A, apresenta carga +1, Na+, vai receber apenas um elétron, formando o sódio metálico. Junto com essa etapa, com essa possibilidade, nós temos que imaginar que pode a água também estar aqui reagindo. Agora sobrou o fluoreto, o F-, que vocês sabem muito bem, né? Átomo eletronegativo demais, não está muito afim de perder os seus elétrons. Bem egoísta ele, né? E aí nós temos como concorrência nessa história, também tentando perder elétrons, a molécula de água, que completaria aqui nossas possibilidades. Sempre a água pode receber ou doar elétrons, e aí nós verificamos o sal efetuando a reação de redução do cátion e de oxidação do ânion. Vamos lá. No cátodo, nós temos sódio e água. Qual deles você escolhe? O sódio, pobre coitado, tem uma tendência muito grande a se livrar dos elétrons, portanto ele não vai querer receber. Quem receberá será a molécula de água. Portanto aqui, essa é a reação de redução no cátodo, no polo negativo. A água recebe os elétrons do polo negativo. Agora vamos ao polo positivo, no ânodo. Quem que perderá os elétrons? O flúor é que não vai querer. Ele está no fim da fila. Logo, a única espécie que sobrou para perder elétrons é a água, completando então as duas reações possíveis nessa solução aquosa de fluoreto de sódio. Perceba nesse detalhe que nós temos, tanto de um lado quanto do outro, dos dois polos, a água reagindo. A espécie fluoreto de sódio, os cátions sódio e os ânions fluoreto não participaram da reação, apenas permitiram a condução da corrente elétrica, deixando o meio iônico com cargas. Percebe que existe um problema técnico aqui? Nós não conseguimos recuperar o metal sódio, e muito menos separar o fluoreto da solução aquosa, conseguindo o elemento, a substância simples flúor 2. Isso cria para nós um problema técnico. Algumas soluções aquosas não vão conseguir nos trazer como subprodutos os metais, como no caso foi com o alumínio, que é um metal bem interessante.
Isso nos indica que a presença de água atrapalha algumas reações de redução. Por isso, na química, existe uma alternativa, a eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea seria essa reação de eletroquímica, né? Essa reação eletroquímica sem a presença de água. Portanto, se nós tivermos que trabalhar com algum sal, por exemplo, fluoreto de sódio, e eu preciso recuperar o sódio e o flúor separadamente, eu terei que fazer uma eletrólise sem a água. Isso exige que nós façamos com que este sal se derreta. Eu preciso que esse sal se funda. A fusão do sal é necessária. E altas temperaturas também são necessárias para ocorrer a eletrólise ígnea. Portanto, a fusão, ou seja, pegar um sal e aquecê-lo até o ponto dele se derreter, até o ponto dele sair do estado sólido e passar para o estado líquido, isso é chamado de fusão. Esse estado, um sal fundido, é que pode sofrer uma eletrólise. Você introduz alguns eletrodos, no caso até grafite é necessário ou é mais útil, pois ele acaba se degradando e não atrapalhando o sistema. E esses eletrodos de grafite introduzidos nessa neste meio fundido, vai conseguir de fato permitir a reação do sódio e do fluoreto, pois a água não estará mais presente. É como se eu estivesse derretendo este sal. Nós conhecemos, né, algumas caldas de açúcar, mas o açúcar não entra na história. Mas é como se eu estivesse esquentando realmente um sal até que ele se derreta por inteiro, formando um aspecto líquido. Isso permite a condução de corrente elétrica, pois os íons agora estarão livres, estão fundidos, estão líquidos, o aspecto líquido, mas eles estão apresentando cargas, o que favorece a reação na eletrólise. Portanto, sais de cátions ou ânions que não apresentam uma tendência tão grande em receber ou oxidar, receber elétrons ou perder elétrons, precisam ser administradas por meio da fusão numa eletrólise chamada eletrólise ígnea, onde o sal está completamente derretido, completamente fundido. Caso isso não seja necessário, basta uma solução aquosa simples. Dissolva o sal na água em vez de derretê-lo e faça a eletrólise, que isso vai ocorrer perfeitamente, que é a grande maioria das questões cobra, as eletrólises aquosas e não as ígneas. É isso, gente. Nessa etapa da aula nós aprendemos a fazer a identificação das semi-reações usando aquela lembrança nossa das hierarquias na eletrólise. Até daqui a pouco.